Oi, crianças! Dando continuidade à nossa investigação sobre acentuação gráfica, a videoaula de hoje é sobre acentuação de palavras paroxítonas e proparoxítonas. Acentuação das palavras proparoxítonas. A regra diz que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Lembrando que a sílaba tônica das palavras proparoxítonas é a antepenúltima. Então, aqui no exemplo da palavra vítima, ma é a última sílaba, ti é a penúltima sílaba e vi é a antepenúltima, ou seja, é a sílaba tônica dessa palavra proparoxítona. Outros exemplos: ridículo, rápido, trânsito, médico, módulo, ânimo, titânico, catastrófico. Vamos analisar agora a acentuação das palavras paroxítonas. Vale lembrar que as palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, na palavra vizinho, nho é a última sílaba, zi é a penúltima sílaba, que é a sílaba tônica dessa palavra paroxítona, e vi é a antepenúltima sílaba. Outros exemplos: fácil, proibido, vírus, criança, grátis, açúcar, banana, túnel, amável. Outra regra das palavras paroxítonas diz que não se acentuam as paroxítonas terminadas pelas vogais a, e, o e pela consoante nasal M. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos: democrata, alvorada, prosperidade, suporte, ovo, masculino. E aqui os exemplos das palavras que terminam com a consoante nasal M: homem, ontem, cantam, partissem, quiserem, amavam. Outra regra das palavras paroxítonas diz que acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, exemplos: revólver, caráter, cadáver, Marte. Terminadas com a letra M, então alguns exemplos: hífen, pólen, próton, nêutron. Também se acentuam as paroxítonas terminadas em L, exemplos: fácil, réptil, míssil, fóssil. Paroxítonas terminadas em X também são acentuadas, exemplos: tórax, látex. Paroxítonas terminadas em I e também is são acentuadas, exemplos: táxi, táxis, júri, júris. Paroxítonas terminadas em us também são acentuadas, exemplos: ônus, bônus. Paroxítonas terminadas em uns, também devem ser acentuadas, exemplos: álbum, álbuns. Paroxítonas terminadas em ps também levam acento, exemplos: bíceps, fórceps. E paroxítonas terminadas em ans, também são acentuadas, exemplos: ima, imas, órfã, órfãs. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo oral ou nasal, seguido ou não de S.
Lembrando que ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Exemplos: órfão, olha aqui o ditongo, órfãos. Série, séries. Colégio, colégios. Matéria, matérias. Secretária, secretárias. Atenção! Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens, mas palavras paroxítonas terminadas em on e ons são acentuadas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Hífen é acentuada. Observe que no plural ela perde o acento. Outra palavra que eu estou aqui trazendo como exemplo, pólen, é acentuada, no singular ela perde o acento. Próton, prótons, nêutron, nêutrons são acentuadas. Fiquem de olho, perdem o acento gráfico os ditongos representados por EI e OI da sílaba tônica das palavras paroxítonas. Exemplos: assembleia, ideia, estreia, plateia, diarreia, colmeia, geleia, boia, jiboia, paranoico, heróico, asteroide, joia. Então, antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, essas palavras eram acentuadas. Depois do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, essas palavras perderam o acento. Fiquem de olho, não se acentuam as paroxítonas terminadas em hiato. E o que é hiato? Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Exemplos: o, abençoou. Então, um O vai ficar numa sílaba, o outro O vai ficar em outra sílaba. Coou, do verbo coar. Enjoou, perdoou. Em, crê em, dê em, lê em, vê em. Então, essas palavras não levam acento. Atenção! Perdem o acento as palavras paroxítonas homógrafas. E o que são palavras homógrafas? São palavras que apresentam a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, mas apresentam significados diferentes. Então, eu trouxe aqui como exemplos para, do verbo parar, e para, preposição. Então, antigamente, para, do verbo parar, levava acento agudo no primeiro A. Depois do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, essas palavras ficaram iguais na escrita. Mas a gente sabe que os significados são diferentes. Pelo substantivo, pelo de animal, tinha também acento, levava acento. E pelo, que é a contração da preposição per mais o artigo o, observem que a escrita é igual. Pelo levava acento, mas não leva mais acento atualmente. Pera, que é um tipo de um interruptor, e pera, fruta. Também levava acento, pera. Depois do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, perdeu o acento. Agora, existe uma exceção nessa regra. Pôde, que é o verbo poder, né? No pretérito perfeito do indicativo, continua acentuado para se distinguir de pode no presente do indicativo. Fiquem de olho, não são mais acentuadas as vogais tônicas I e U das palavras paroxítonas quando estas vogais estiverem precedidas de ditongo. Exemplos: baiuca, aqui nós temos a vogal U e antes dessa vogal nós temos aqui o ditongo. Outros exemplos: bocaiúva, cheinho, feinho,
feiura. Chegamos ao final da nossa videoaula. Estudem as regras de acentuação das palavras paroxítonas e proparoxítonas pela gramática de vocês. E se tiverem alguma dúvida, assistam essa videoaula novamente. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima videoaula.